A igreja cristã primitiva era constituída, no seu início, apenas de judeus. Judeus que se converteram a Jesus de Nazaré. Poderíamos chamá-los de os nazarenos nesse momento. Com o passar do tempo, gentios também começaram a se converter ao nazareno. Ao que tudo indica, essas primeiras conversões aconteceram na comunidade cristã primitiva de Antioquia, nossa antiga conhecida. Então, ali em Antioquia, acontece algo inusitado. O cristianismo teve essa força no seu início de fazer convergir para uma mesma mesa de comunhão tanto judeus cristãos quanto gentios cristãos. Então essa mesa ela se tornou um símbolo de comunhão entre os judeus e os gentios convertidos a Jesus de Nazaré. Bem, você sabe muito bem que os judeus, eles não partilhavam uma mesma mesa, eles não partilhavam uma refeição com aqueles que não eram judeus. Agora, dentro das comunidades cristãs primitivas, acontece algo novo, essa comunhão entre judeus e gentios. Isso foi muito bonito, muito inusitado, muito novo, uma novidade inaugurada pelo cristianismo. Acontece que isso não aconteceu sem controvérsias. Nem todos os judeus seguidores de Jesus aceitavam bem a vinda dos gentios para as comunidades cristãs sem que estes, os gentios, passassem por aquelas exigências próprias da lei mosaica, sobretudo a observância da circuncisão. Ou seja, estabeleceu-se uma espécie de controvérsia, uma disputa, uma divergência entre, de um lado, judeus convertidos ao cristianismo que exigiam dos gentios a observância da lei de Moisés, tudo indica que esses eram liderados por Tiago, o irmão do Senhor, segundo uma informação que Paulo nos dá quando ele escreve a sua carta aos Gálatas. E de um outro lado, judeus convertidos ao cristianismo que achavam que não, que os gentios não precisavam observar a lei mosaica, especialmente a circuncisão. Esses aí eram liderados, por exemplo, por Paulo. Então essa controvérsia, ela recebe na história o nome de controvérsia judaizante. A palavra judaizante dá a entender exatamente isso. Uma referência àquele grupo que queria, por assim dizer, judaizar o cristianismo. Muito bem. Esse problema, ele ganhou tal dimensão que foi necessário uma reunião dos líderes do cristianismo da época, os apóstolos, naturalmente, para resolverem essa situação. Afinal de contas, os gentios seriam obrigados, ao ingressarem nas comunidades cristãs, seriam obrigados a se submeter à circuncisão, sim ou não? Essa era a questão que estava colocada sob esse manto que nós conhecemos como controvérsia judaizante. Muito bem, essa reunião, ela acontece em Jerusalém, por volta do ano 48 depois de Cristo. Essa reunião está descrita no texto de Atos, capítulo 15, e ficou conhecida com o nome de o Concílio de Jerusalém. Estavam lá liderando essa reunião, parecia que presidia a Assembleia, o Tiago, irmão do Senhor. Pedro, naturalmente, como grande líder dessa primeira geração, ele tem a palavra, depois o Paulo fala também. Vale muito, muito a pena você ler Atos capítulo 15 e comparar Atos capítulo 15 com o texto que Paulo escreveu aos Gálatas, especialmente os capítulos 2 e 3, também o capítulo 4. Faça isso e você vai ter uma ideia bastante detalhada de qual era o problema, como o problema estava se desenvolvendo e qual foi a solução dada ao problema. O apóstolo Paulo fica tão preocupado com essa situação que quando ele escreve aos Gálatas, ele chega a chamar esses judeus cristãos de falsos irmãos. E ele diz que ele não se submeteu a eles por nenhuma hora sequer. É nessa mesma passagem, você deve se lembrar, que ele descreve um embate que ele teve com Pedro, porque ele diz lá na carta aos Gálatas que eles estavam partilhando uma refeição com gentios, irmãos cristãos, e chegaram alguns da parte de Tiago
E quando Pedro vê esses judeus cristãos chegando de Jerusalém ali naquele ambiente em que eles estavam, Pedro dissimuladamente se afastou da mesa para não ser visto por eles partilhando uma refeição com gentios. Quando Paulo nota isso, ele chama a atenção de Pedro duramente na frente de todo mundo. Ora, o que estava em jogo ali para Paulo não era a sua autoridade pessoal. O que estava em jogo ali para ele era o evangelho da graça. Então, esses outros, ele diz que eles estavam pregando um evangelho da lei, deveria ser combatido, nós não deveríamos abrir mão da liberdade para a qual o evangelho nos chamou. Qual foi a decisão final do Concílio de Jerusalém? Se você ler Atos capítulo 15, você vai ver que ganhou a tese, sustentada por Pedro lá e também por Paulo, de que os gentios não deveriam ser obrigados a observar a lei mosaica. Muito bem, o que está acontecendo aqui, e eu acho que isso é essencial que você entenda, é uma tomada de consciência. Em outras palavras, os primeiros cristãos são judeus que continuam se sentindo judeus. Eles não têm a exata ideia de que agora algo novo, plenamente novo, está acontecendo na vida deles. Eles continuam, por exemplo, frequentando as sinagogas, como você pode conferir no livro de Atos. Mas aos poucos, esses judeus convertidos foram se afastando da sua antiga religião judaica, ao ponto de, num dado momento, eles tomam essa consciência de que judaísmo é uma religião com as suas próprias características e agora eles são cristãos, têm a sua própria identidade e as suas próprias características. Eles não são mais judeus, são cristãos com liturgia própria, com uma fé própria. Então, o que está por trás da controvérsia judaica é a consciência de uma identidade, é o momento histórico em que os cristãos formam essa identidade, ganham essa consciência de uma nova identidade cristã. Eles não são mais judeus simplesmente e não devem mais se submeter à lei mosaica. Talvez por isso, Paulo, ao escrever anos mais tarde uma carta aos Romanos, ele tenha dito: porque o fim da lei é Cristo.